Boa tarde, galera. Chegamos aqui para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores do Instituto Federal São Paulo, campus de Jacareí. Já no terceiro bimestre, hein? Último dia do mês de agosto, já estamos entrando em setembro, pessoal. 4 meses para acabar o ano já. Setembro, outubro, novembro. Comecinho de dezembro e as aulas já terminam. E aí, férias, Natal e tudo mais. Então, ou seja, agora terceiro bimestre, recuperação. Quem tiver que correr atrás, corra atrás para salvar o ano, que ainda dá tempo, hein? Bom, pessoal, seguindo aí no pique da nossa aula de hoje, hoje eu tô animado, tô mais animado do que o que é tão animado. Deixa eu ver, dê um exemplo aí de alguma coisa muito animada aí, quero ver. Quem pode dar um exemplo aí? Boa tarde, prof. Boa tarde. O que poderia ser? Torcedor do Corinthians com esse time novo. Aí nem me fala, hein, mano? Nem me fala. Vamos voltar aos tempos de glória. Coringão nas cabeças. Ixi, meu cunhado São Paulino já tá chorando. Já. Então, isso aí, pessoal. De forma muito pra frentex, vamos começar nossa aula de hoje. Nós falamos na última aula sobre multímetros e hoje nós vamos falar um pouco de placa-mãe e eu vou mostrar para vocês um vídeo com um teste de uma placa-mãe. Vou colocar aqui agora. Vocês estão vendo aí, pessoal, o slide? Que eu vou colocar aqui em modo presentation, modo apresentação, para ficar melhorzão. Vou rolando aqui com o mouse, que a configuração não ficou boa. Mas até colocar no mudo eu vou ajustar. Bom, só antes de tudo, os pequenos recados, né? Os sistemas estão em migração, o e-mail do Instituto Federal está saindo da Microsoft, indo para o Google, entre ontem e hoje. Então os sistemas estão em caos total. O swap, ele é a base da senha, então está o pico de utilização, servidores abrindo o bico. Então, dificuldade para acessar, ver notas, faltas, indisponibilidade. Vamos enfrentar isso ontem, hoje e acho que até amanhã. Então, um pouco de paciência que vai voltar, pessoal. Bom, como nós falamos de teste de multímetro, um aparelho de eletrônica que a gente verifica voltagem, corrente elétrica, nós verificamos dados eletrônicos de alimentação. Então, a placa-mãe, ela é o dispositivo que mais tem componentes, né? Nesse meio aí, tem muitos componentes, processador, memória, dezenas, centenas de capacitores, resistores e uma série de outros itens, né? Então, o que a placa-mãe, dentre tudo que ela faz, que é conectar tudo, né? Ela pode ser definida também como uma base para todos os componentes do microcomputador. Proporciona suporte às tecnologias encontradas nesses sistemas todos, porque são vários tipos de hardware, né? Então, ela determina também upgrade e performance. Vamos seguindo aqui. Placa-mãe, nós temos vários fabricantes, pessoal, vários fabricantes. Vou dizer para vocês os principais, ó. Intel, Asus, aqui eles falam Gigabyte. Mas existem essas outras marcas. Marca bem barata e simples, assim, para computadores muito simples, de escritórios, assim, é PC Chips. Conhecida maldosamente como PC Chips. Mas ela é uma placa ruim, pessoal. Ela, na verdade, é o seguinte, galera. Entendo bem. Eu uso sempre o exemplo dos carros, mas isso não é que eu sou apaixonado, não. Embora eu seja apaixonado por carros, um exemplo muito bom de se dar entre diferença de carros é quando eu falo para você, professor Rogério vai trabalhar, ele usa o carro dele, Fiat Uno. Só que aí na estrada aparece um carro diferente, que se chama Ferrari, cor vermelha, com cavalinho amarelo, cavalinho rampante, cavalinho assim. E essa Ferrari é um carro também. É um carro. Uno é carro, Ferrari é carro. O Uno anda à velocidade máxima, 120. Ah, professor, mas lá no velocímetro marca 140. Mentira, 120. 120, 130. Ferrari, 280, 300 km por hora. Quanto custa o Uno? 20 mil, 25 mil. Quanto custa a Ferrari? 1 milhão. Qual é o carro que o professor Rogério sonha em dirigir? Ferrari. Qual que ele pode dirigir? O Uno.
Então, pessoal, as placas, quando se precisa de uma placa simples, um trabalho simples, vamos dizer aqui, um computador balcão de vendas do comércio, para tirar uma nota fiscal apenas, um computador do caixa da lanchonete, para tirar a nota fiscal, precisa mais do que isso, do que um computadorzinho básico? Não precisa. Então, a placa-mãe baratinha vem a servir. Pode ser PC Chips. Agora, temos uma empresa médio porte, 200 funcionários, faturamento 2 milhões por ano, né? Temos os sistemas lá, sistema de produção, sistema administrativo, RH, recursos humanos. O que nós vamos comprar? Nós não vamos comprar a Ferrari das placas, mas vamos comprar uma placa Intel, uma placa Gigabyte, uma placa Asus, por exemplo, né? Então, é bem assim. Para que vai ser a utilização? Eu vou usar para algo importante, demanda processamento, o computador vai ser muito exigido, vamos adquirir um produto melhor. É simplesmente para... Fazer uma animação para Disney, aí precisa de uma máquina poderosa aí. Repete, o começo cortou um pouquinho. Tipo fazer uma animação para Disney, que precisa de uma máquina muito potente. Exatamente. Vamos fazer animação para Disney? Fatalmente você vai precisar comprar um Macintosh, nem um PC não vai ser. Geralmente vai ser um Macintosh, um computador que custa o preço de um apartamento. É bem por aí. Porque a animação da Disney demanda muito hardware para fazer com aquela riqueza de cores, posições, quantos milhões de vetores matemáticos são feitos para calcular a movimentação. Porque a gente tem a ideia que o desenho animado é um filme, né? Mas o desenho animado, pessoal, é pura matemática. Aqueles movimentos são tudo calculado com as equações e inequações de profundidade, 2D, 3D, é monstro. Então, por isso que precisa de um computador potente para fazer o cálculo de imagem e a movimentação. A movimentação é a evolução das contas matemáticas. Então, a posição do desenho é uma e ele vai se movimentando. Por que eu falo que tem que ser matemática, pessoal? Porque o desenho, se ele não for programado detalhadamente os pontos e quais os LEDs, os pixels da sua tela que vão acender ou não vão acender, que cor, por quanto tempo, se não for feito usado aí dezenas de equações matemáticas, o desenho ficaria torto, ficaria fora do prumo, ficaria esquisito, não ficaria centralizado nas telas, ele não conseguiria adaptar de uma tela maior para uma menor. Você está assistindo no seu computador 15 polegadas, a imagem seria de um jeito, aí vai acessar numa TV de 45 polegadas seria de outro jeito. Então, por isso que é um exemplo clássico, né, que a computação é pura matemática. Então, deixando bem claro, a operação demanda qualidade, desempenho, tem risco, computadores caros de alto nível. A operação é simplesinha, não é nada crítica. Se não funcionar por algumas horas, não acontece nada com ninguém. Equipamento barato, certo? É mais ou menos assim. Bom, existem uns formatos, pessoal, das placas. Ó. Essa aqui é uma placa mãe, eu já vi várias animações e desenhos e fotos disso daqui e vídeos, né? Então aqui o desenho da placa-mãe, aqui os conectores, né? Aqui sempre a posição do processador, Então nós temos o modelo misto, eu vou explicar por quê, e temos o modelo AT. Temos também o modelo ATX. Qual que é a diferença, pessoal, do ATX, BTX? É o sistema de ligamento, né? De acionamento, né? Da placa. Então, antigamente, as fontes AT aqui são aqueles computadores antigos que para desligar a tela aparecia assim, ó, você já pode desligar o seu computador. Hoje não. Hoje a própria fonte dá um comando para a placa-mãe de shutdown. Desliga geral, tia. Apaga a bagaça, tudo aí, desliga tudo, paramos geral. Então, é basicamente isso. O ATX e a BTX um pouco mais avançado do que isso. Então, aqui a gente tem na placa-mãe AT, a diferença é isso, pessoal, a fonte é diferente. Então, o conector da fonte é desse jeito aqui, ó. Então, são 2 slots aqui, ó. A fonte vem, não tem como errar.
você pega o cabo quando você vai conectar a fonte aqui, se a fonte não for compatível, ela não encaixa aqui. Não tem nem a chance de você equivocar, não tem nem chance. Então, abrindo a placa, vendo o conector, na primeira vez na vida, você já vai ficar craque nisso. Voltando às nossas áreas de laboratório, temos lá centenas de placas dessa daqui, pra gente mexer, placas que já estão estragadas, não uso mais, para você poder mexer, olhar, pôr a lupa aqui, ver os componentes, fazer o que você quiser. Bom, então aqui só falando, ó, a conexão AT, ela tem 12 pinos. 12 pinos. Ó. Agora, na fonte ATX, tem 20 pinos, ó. É diferente, tá vendo? Então, ó, a gente já tem aqui o conector de teclado chamado Mini DIN, que é aquele conector redondinho. Mini DIN. Bom, 20 pinos, que mais? A fonte mista que serve tanto para a fonte AT como ATX também. Ela serve as duas fontes, mas essa fonte também, pessoal, que vem para a placa-mãe mista, ela vem com dois conectores. Ela vem com um conector padrão AT e padrão ATX. Senão não funcionaria, né? Porque o conector diferente é o único que vem com dois. Quase não existe mais para comprar. A ATX já dominou mesmo, né? Mais para legados, assim, né? Sistemas antigos, máquinas antigas que você vai fazer manutenção, né? A ATX já versão 2.0. É esse conector aqui. Então, pessoal, olha só. Tem um lado e tem a fonte, ele tem um pino que trava aqui, ó. Então, não tem como errar. Se não tiver um conector igualzinho a esse, com a trava desse lado, você não vai conseguir conectar. Então, nem adianta falar assim, se eu conectar errado, explode, não acontece nada. Bom, aqui mais um exemplo, né, de fonte ATX, com conector BTX, que na verdade, ó, BTX nada mais é do que esse tipo de conector aqui, ó. É um conector diferente também. Ele serve... simplesmente ele agrega mais aqui os pinos e acontece isso, fica mais fácil. Aqui a área do processador, né? Diferentão, essa placa aqui. Uma placa-mãe BTX, ó. Uma placa-mãe moderna, ó, como que é o processador dela. Aqui, ó, o slot para memória, né? Ó, aqui a gente pode identificar o conector aqui, o conector aqui. Aqui a bateria, né, pessoal, que guarda aí a data, dia e hora. Então isso aqui é programado para durar 10, 15 anos. Por isso que o computador fica velhinho e ela continua lá. Professor, meu computador, quando eu ligo, ele perde a data, ele volta para 2001, para não sei o que. É só comprar essa bateriazinha aqui. Qual que compra? Você precisa tirar uma foto da sua ou retirar ela. Ela é facinho de sair. Você pressiona aqui essa garrinha aqui, ela pula já. Pessoal, é parecido Professor, o meu computador, ele acontece uma coisa parecida, mas não é bem isso. Ele meio que, quando desliga, ele para naquela hora, na hora que eu ligar, ele vai estar na hora que parou. Entendi. Pode ser outra coisa, ou pode ser realmente um problema de... Sabe o que pode ser também nesse caso aí? Pode ser até mau contato. Se você tirar a bateria, fazer uma limpeza nela e colocar no lugar, usa borracha, aquela borracha azul, sabe, de apagar? Lápis e caneta, que nunca apagou caneta, aquela vermelha, ou borracha branca mesmo, passa no conector ali dentro, sopra direitinho, né? Se você tiver, bom se tiver um soprador ou um aspirador daqueles portáteis assim, passa ali no contato, limpa o contatinho dela ali, coloca de novo e coloca uma nova, pode ser que resolva. Bom, aqui, pessoal, ó, o conector Mini DIN aqui, qual que é? Ó, esse aqui, ó, Mini DIN é esse aqui, ó, que é o primeiro do mouse, depois que ele deixou de ser serial, que é aquele grandão, né? Aquele conector antigo grandão. Então, hoje em dia não usa mais esse Mini DIN, né, pessoal? Usa direto USB. Tanto o teclado como o mouse são USB. Aqui a gente pode ver os recursos on-board. O que significa on-board, pessoal? Significa a bordo. Então, só para a gente diferenciar aqui, a placa-mãe antigamente era totalmente isolada. Então, o mouse tinha uma placa, o HD tinha uma placa, o vídeo tinha uma placa, a impressora tinha uma placa.
A placa de rede também separado. Hoje, o que é onboard? Você tem a placa de vídeo, não precisa ser uma placa, ela já está acoplada na placa mãe. Então é só conectar o monitor aqui, você já tem o vídeo, porque ele já está na placa mãe. Parte de impressão, tá aqui, ó, tá na placa mãe. Parte aqui de, se você quiser ligar algum aparelho aqui, um medidor, alguma coisa, tá aqui. Teclado e mouse, e aqui o USB. Esses dois já sumiram, virou tudo USB. Inclusive até o som hoje já é USB, né, pessoal? Mas assim, som, saída do caixa de som, microfone, e o outro é o microfone. O outro é geralmente uma linha de entrada ou uma linha de saída, que é o line in, o line out, ou line out. Então, ou é uma saída auxiliar, ou é uma entrada auxiliar. Então, o outro é o microfone e o outro é o fone de ouvido, né? Ou a caixinha de som. Aqui uma porta de conexão também, RS-232, também para você ligar numa automação, ligar em alguma coisa. O que mais que tem? Placa de rede também, né, pessoal? Já vem embutido aqui. Até Wi-Fi já hoje, né? Mas o Wi-Fi ele já vem aqui mais para notebooks. Quando é para desktop, geralmente quando o Wi-Fi vem incorporado aqui, ele vem uma saída, um conector tipo isso aqui, ó, para colocar a antena. Porque geralmente o gabinete fica embaixo da mesa, né? Aí fica mais complexo, né? Bom, aqui até uma placa-mãe Soio, pessoal, já foi a top zona das galáxias, né? Hoje as placas Intel estão dominando mais, porque essas empresas são bem antigas e elas vão sofrendo aí, né, com o tempo e vão sendo adquiridas por outras empresas. Então aqui uma placa-mãe também antiga, todos esses modelos nós temos lá no laboratório, como eu falei para vocês. Agora vou mostrar para vocês o vídeo do teste mais comum da placa-mãe. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque da placa-mãe, muitas vezes, não se usa muito fazer teste de placa-mãe. Por que isso, pessoal? Porque é o seguinte, a placa-mãe, ela antigamente custava uma fortuna. Custava R$2.000 uma placa-mãe. Hoje você acha uma placa-mãe por R$300, R$400. Então, o que as estatísticas mostram? Você arruma a placa-mãe, ela não dura muito tempo mais. Porque ela não fica mais original, né? Então vamos dizer assim, que você faz um conserto no hardware da placa-mãe. Primeiro, que o computador fica parado vários dias. Segundo lugar, você faz esse conserto aí, não tem garantia de que a máquina vai durar mais 1 ou 2 ou 3 anos. Então, o que é o padrão? Como o preço não é mais um limitador assim, exagerado, não é um preço caríssimo, muitas empresas optam por trocar a placa-mãe, comprar uma nova ou trocar até o computador, porque muitas vezes não vale a pena. O período daquele sistema fora do ar, do computador fora do ar, custa mais caro do que a placa-mãe. Então a medida seria mais ou menos dessa forma. A empresa parada, quanto custa? A empresa parada tem um prejuízo aí de R$10.000 por dia ou por hora, né? Quanto custa uma placa-mãe que pode parar uma empresa por 5 horas? A placa-mãe custa R$300. Então vale a pena a gente perder tantos R$1.000 e parar o cliente, prejudicar o cliente por R$300? Não vale a pena. Então o que acontece é isso. Então, pessoal, muita gente descarta placas com mínimo defeito. Defeitinho qualquer, já descarta. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem basiquinho mesmo. Por que esse vídeo é básico, pessoal? Os vídeos para fazer um vídeo com esse assunto, geralmente a gente gasta pelo menos 40 minutos. Então, eu, na verdade, tenho um vídeo que eu sempre passo, que é num canal conhecido já, que tem pouquíssimos minutos, então dá tempo da gente passar aqui em sala de aula. Se for para passar um vídeo com 30 minutos, 20 minutos, eu pediria para vocês fazerem em tarefa de casa, né, em trabalho, né? Mas vou mostrar aqui para vocês. Coloquei numa apresentaçãozinha aqui, né, para ficar bacanútia. Então vamos mostrar com o multímetro como que mede o curto na placa-mãe, tá bom? Um vídeo de 4 minutinhos, eu vou acompanhar aqui junto com vocês. Então a placa-mãe seria essa aqui, ó, uma placa ATX. Então aqui a gente tem 2 slots de memória RAM, ó. Aqui, ó, os conectores aqui da placa ATX, ó, aqui, ó, a conexão com o HD, aqui a placa de vídeo, placa de vídeo, ó. Note que ela tá sem a bateria.
Olha quantos capacitores, ó. Olha os resistores aqui. E outros componentes aqui. No caso, essa placa, pessoal, ela é uma mista BTX também, ó. Porque ela tem esse conector aqui também, ó. Então ela tem esse conector. Ó, lembra que eu mostrei a travinha para vocês aqui, ó. Nesse conector. Aqui seria um HD também, ou um dispositivo, né? Como um drive de disquete ou alguma coisa assim, né? Não usa mais. Que mais? Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Vamos assistir rapidinho, 4 minutitos. Acho que tá sem som, né? Vou habilitar o som. Perdão. Vou habilitar o som, incluir o som. Aí vocês me falam se tá com som, tá bom? Olá, eu sou o Luiz Souza do Vídeos Espetaculares. Tá saindo som. Legal. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar você a identificar uma placa-mãe queimada utilizando um multímetro. O sintoma dessa placa-mãe, que eu não tenho como ligar ela agora para mostrar, mas o sintoma dessa placa-mãe aqui foi o seguinte: quando você liga o computador, ela não dá nenhum sinal de vida, não apita, não dá vídeo, o cooler não roda, nem mesmo a fonte de alimentação liga. Então, quando acontece isso, em geral são dois problemas. Ou pode ser o processador que queimou. No caso dessa minha aqui, eu sei que não foi o processador, porque eu já testei esse processador em outro computador e ele funcionou normalmente. Ou pode ser aqui o circuito de 12 volts que queimou. Esse circuito de 12 volts é essa tomadinha de 4 pinos que você liga da tua fonte ATX. Então, quando ele queima, um desses transistores aqui, ele fica em curto. Essas 4 saídas ficam em curto. Aí quando você tenta ligar o computador, a fonte identifica que existe um curto e ela se desliga instantaneamente para preservar o restante da placa. Então, como que a gente vai identificar se realmente é isso? Você vai pegar um multímetro qualquer e vai colocar na escala de semicondutores, que é aquela escala que apita. Só para mostrar aqui, quando ela entra em curto, ela apita. E aí o que você vai fazer? O normal, nesses 4 pinos aqui, é que existem dois fios amarelos e 2 fios pretos. Então, o conector do amarelo com amarelo, ele é um só, então ele daria curto normalmente. E o do preto com preto também é um só, também dá curto normalmente. Só que de um para outro não pode dar curto. Então o que você vai fazer para identificar se o problema é esse? Você vai pegar as ponteiras do multímetro nessa escala de semicondutores que apita, e aí você vai colocar em um pino fixo e você vai medindo os outros. Apitou novamente e apitou novamente. O que nós conseguimos identificar com esse teste simples? Que todos esses 4 terminais estão em curto, causado por um desses MOSFETs aqui. E aí, qual a solução? Ou você troca a placa-mãe por uma nova, ou existem algumas lojas de informática, de eletrônica, que eles fazem a troca desses circuitos. Esses circuitos eles são bem baratos e você paga praticamente mais a mão de obra. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o conserto de uma placa dessas aqui custa entre 40 e 60 reais. E eles normalmente dão garantia de 3 meses para esse mesmo problema. Então, assim, compensa, porque se você for comprar uma placa-mãe normal aí, nem uma placa-mãe muito boa, custa aí algo em torno de 150, 200 reais, dependendo do modelo. E você pode pagar 40, 60 para consertar, então vale a pena. Então, essa dica aí ela é simples, mas já te ajuda a identificar um problema no seu computador. E se você tiver alguma dúvida aí sobre a identificação de algum outro tipo de problema, ou se você não entendeu bem esse procedimento, você pode perguntar pelos comentários, que eu vou responder assim que possível. E só o que eu vou pedir é para você enviar suas dúvidas somente pelos comentários, porque eu não respondo mensagens privadas no YouTube. Então eu te agradeço por ter assistido. Se você tiver gostado do vídeo, eu te peço para você clicar no gostei para dar uma força na divulgação. E também te peço para você se inscrever no canal, porque eu tenho vários vídeos
ensinando a fazer coisas simples de eletricidade, eletrônica, e tô sempre publicando alguma coisa nova aí, referente à informática, telecomunicações. Se você tiver dúvida, é só perguntar, eu te agradeço aí por ter assistido ao vídeo. Valeu! Pessoal, viram que básico? É só colocar lá, todo multímetro tem essa posição, tá escrito lá semicondutores, teste de semicondutores. Então, se tá em curto, ele faz aquele apitozinho, se tem corrente, ele mostra a corrente no visor lá, né? Então, não tem erro. Bom, pessoal, vou voltar agora lá falta mais alguns slides das placas pra gente ver, mas a gente... Deixa eu ver aqui, isso. Qual outra placa que nós vamos ver agora? Bom, placas mais antigas do Pentium 4, olha como é que era, pessoal. Era assim, ó. Material parecido, né? Mais qualidade hoje. Fonte ATX Pentium 4. Soquete 775. O que significa isso, pessoal? 700, é esse soquete aqui, ó. Tem 775 posições. Então, por isso que ele coloca. Então, tem o de 400 e 440, 460, 775. Então, esse é um número dado aos conectores que tem aqui. Não é basicamente o número de conexões que a gente vê, tá bom? Então, ele tem um encaixe de hardware aqui, que tem, depois que ele encaixa, ele aparece ele reconhece essas 700, esse número aqui. Mas não significa que tem 700 pinos aqui de conexão, tá bom? Bom, pessoal, o restante do material são outras placas, fotos de placas para vocês verem os modelos, né, como que era. Você pode ver que não muda muito uma para outra, ó. Muda o que, pessoal? Essa qualidade dessa placa, né, qualidade das vias que tem aqui, né, dos materiais químicos, semicondutores, né, cada dia a indústria vai melhorando um pouquinho mais. E é isso, são várias placas, vou colocar lá no Moodle junto, né, esse material aqui com as placas. O vídeo também, eu vou colocar lá no formato do link mesmo, do canal mesmo, né, para que vocês possam ver o canal lá direitinho, né. Então eu coloco a apresentação dentro do PowerPoint, mas depois no Moodle eu coloco o link original mesmo, até para vocês explorarem mais o canal, né, se tiver alguma coisa que vocês gostarem desse produtor aí no caso, né? E tem outros também que nós vimos, do multímetro e tudo mais. Aí faz parte, assistir vídeos diferentes, né? Não somente a palavra do professor da disciplina em questão, analisar outros tipos de explicações, outras abordagens. Então isso faz bem pra gente, a gente ficar... isso deixa a pessoa mais inteligente. E então você está estudando enquanto está fazendo isso, né? E se tiver divergências, a gente vai conversar e vamos tentar entender o que é divergência, quem está certo, quem está errado, né? Tudo de forma muito tranquila. Pessoal, queria saber se alguém tem alguma dúvida aí sobre essas questões aí de teste de placa-mãe. É realmente pegar o multímetro e sair testando, achar os capacitores ali. Não é difícil de fazer, com ferro de solda você aquece o conector, derrete ali a solda que ele tem, coloca um novo, faz novos testes e assim vai. Não tem nada de segredo assim muito complexo, algo sobrenatural, é tudo muito fácil de usar, tudo tranquilo. A eletrônica é muito avançada nos equipamentos novos, mas essa base é da eletrônica lá mesmo, antiga, né? Tranquilo, não tem o que reclamar, não, é muito bom. Então, pessoal, a minha ideia agora é colocar no Moodle essa apresentação, né, a aula, o slide e também o vídeo, né? E eu vou ver se eu identifico mais um vídeo aqui de até no máximo 15 minutos, se eu conseguir encontrá-lo, eu vou colocar lá também a título de informação, né, para vocês pesquisarem lá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Por hoje, nosso conteúdo esse, é um conteúdo relativamente de tempo curto, mas não deixa de ser importante, reforçando que é um tipo de tema que nós vamos trabalhar muito quando voltar para o presencial. Nós vamos entrar numa sala que tem muitas placas, cada pessoa pode ver uma, né? Daí não tem problema, placas inutilizadas que vocês podem mexer nela, não pode estragar propositalmente, mas caso aconteça, amassar um pino, alguma coisa, tranquilo. Aí é bem sossegado isso daí, não tem erro. Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aí de placa-mãe, testes de placa-mãe ou qualquer coisa dessa natureza aí? Tá aberto aí para as perguntas.
se não tiver perguntas, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, dessa terça-feira, 31 de agosto, né? Como nós dissemos na introdução da aula, amanhã já é setembro, né? É isso, pessoal. Quem não tiver perguntas, está livre para sair, fazer o intervalo para a próxima aula, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada pela aula, professor. Obrigado, tchau, professor. Valeu Obrigado pela aula, professor. Valeu, Professor, tchau. obrigado.